Amém? Números 14, verso 8 e 9 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Amém? Pode ser sentado. Eu quero nessa noite, o tema da mensagem é os 12 espias de incredulidade e fé. Eu quero falar sobre 3 coisas: visão, fé e incredulidade. Amém? Então guarda isso aí bem nítido no teu coração. Eu vou discorrer entre Números 13 e 30 ao Números 14 e 30. Nós lemos apenas 2 versos. Mas para que você possa entender, Moisés tinha mandado 12 espias para vasculhar a terra de Canaã. O que aqueles 12 espias tinham que fazer? Eles tinham que ficar em volta da cidade, observar como era o povo, quais eram os seus costumes, se eles eram fortes, se eles eram fracos, e principalmente vasculhar naquela terra, em Canaã, o que tinha lá de fruto, porque Deus prometeu para eles que Canaã era uma terra que manava leite e mel. E eles tinham também uma missão de trazer um pouco do fruto daquela terra para que eles pudessem fazer uma análise. Eles trariam um relatório. E aí, se você começar a ler em Números 13, começa uma prestação de contas, um relatório que é entregue para Moisés e consequentemente para o povo. Foi feita uma espécie de assembleia entre o povo. E os 10 homens, daqueles 12, 10 homens, dos quais foram indicados por Moisés para espionar a terra prometida, citaram de fato que Deus, por intermédio de Moisés, que está lá em Êxodo 3:8 e Êxodo 33:3, né? Tinha de fato prometido entrar naquela terra, e que eles, ao entrarem naquela terra que mana leite e mel, porém esses 10 espias, esses 10 homens, eles duvidaram. Eles colocaram em dúvida a palavra de Deus. Eles questionaram. Por quê? Eles duvidaram que fosse possível conquistar aquela cidade, né? Porque eles olharam para as circunstâncias. E só para vocês entenderem, havia naquela terra homens gigantes. Até há pouco tempo, alguns arqueólogos acharam algumas cabeças de homens que de fato deveriam ter mais ou menos uns 3,5 metros, 4 metros. E eram gigantes. Parte daquele povo era um povo gigante. Eles eram numerosos, eles eram bem armados, mas eles esqueceram-se de que Deus havia prometido de que eles entrariam naquela terra, de que eles subjugariam aquela terra e que eles possuiriam aquela terra, independente de quem lá estivesse. E o relatório, de fato, o foco principal era analisar o inimigo, sim, mas principalmente saber como era aquela terra no sentido do seu fruto. Mas eles olharam para os homens e eles duvidaram da promessa de Deus. E aí, como introdução, amado, eu quero te deixar uma coisa clara: se o crente estiver dominado pela incredulidade, preste atenção nisso. Se ele estiver dominado, obrigado, irmão, Deus abençoe, dominado pela incredulidade, 3 coisas vão acontecer com ele. 2 coisas vão acontecer com ele. Ele vai duvidar da promessa de Deus. Essa é a primeira consequência. E a segunda consequência ele vai murmurar. E eu falei sobre murmuração hoje de manhã. Ele vai murmurar. Ele vai começar a reclamar de Deus. Abra aí
em Números 14, 1 e 2 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel fizeram o quê? Murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Egito tipifica para nós o mundo. E eu falava de manhã aqui, nós, quando começamos a caminhar com Deus, precisamos entender uma coisa: nos tornamos automaticamente alvo do inimigo. Quem se propõe a andar com Deus vai ser alvo do inimigo. Porém, Deus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus disse que seria a nossa guarda. Deus disse que os anjos do Senhor acampariam-se ao redor daqueles que o temem. Deus disse que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. O inimigo vai tentar, vai fazer de todas as coisas para poder tentar te derrubar, mas não vai conseguir se você andar na presença de Deus. Agora, só que invariavelmente eu dizia de manhã, nós caímos nessa tentação de dizer assim: quando eu não era cristão, eu não passava por isso. Quando eu não estava com Deus, eu não passava por essas situações. Mas não é que a gente não passava, é que a gente não ligava para determinadas coisas. A gente muitas vezes não tinha presente em nós o conceito do certo e errado. Porque, veja só, muitas vezes o que nós fazíamos? Passava por problema, pegava os amigos, ia para a gandaia, enchia o latão, esquecia dos problemas, acordava 2 horas da tarde do dia seguinte, com a boca muitas vezes com gosto de cabo de guarda-chuva. Amém ou não amém? É que eu já pus cabo de guarda-chuva na boca, o pessoal sempre falava. Somente quando você fica com ressaca de vinho, aí é das piores. Então aí você vai levando uma vida assim. Eu estou dando só um exemplo. Alguns tá com dificuldade, tá com problema, pega a amante, vai para o motel da vida e, entre aspas, esquece o problema e vai vivendo a vida. Então o conceito do certo e errado não está presente na vida dessa pessoa. Só que o que acontece? Quando nós andamos com Deus, nós queremos preservar a nossa vida diante de Deus. Então a gente fica ali, a gente não vai buscar desses refúgios, porque o nosso refúgio passa a ser o Senhor. Mas se nós não tomarmos cuidado, a incredulidade, ela vai fazer com que a gente duvide da promessa de Deus e a gente murmure e diga: eu quando não tinha Jesus, a minha vida era bem melhor. Irmãos, quando eu não tinha Jesus, realmente minha casa vivia cheia de gente. Todo final de semana eu fazia esfirra, todo final de semana eu fazia churrasco, lotava os amigos. Aí aceitei Jesus, começou a vir a primeira dificuldade financeira, sumiram tudo, ninguém ficou. Então às vezes os problemas, amados, não é que ele distancia as pessoas, ele seleciona para nós os verdadeiros. Porque quem é amigo seu nas horas difíceis. Porque amigo que é amigo não se escandaliza com as nossas crises. Aprenda isso, amado. Amigo que é amigo não se escandaliza com as nossas crises. A gente pode estar com problema, a gente pode estar até em pecado, a gente pode estar sem dinheiro, com dinheiro, a gente pode estar o que for. Ele está ali do teu lado. Mas eu não quero falar sobre isso. Agora, o que é incredulidade? Como que eu posso descrever incredulidade? Incredulidade é descrença, falta de fé. E poderia até se dizer uma espécie de ateísmo. Alguém que não acredita em Deus. Porque muitas vezes nós podemos andar com a Bíblia na mão e simplesmente não acreditar em Deus. Porque eles tinham uma promessa. Eles citaram a promessa de Deus para Moisés, mas só que ao mesmo tempo eles disseram: não vamos conseguir. Mesmo Deus dizendo que eles entrariam e possuiriam a terra.
Mas aí eu quero te ensinar algumas coisas. Primeiro ponto, atitudes que caracterizam uma pessoa incrédula. Em primeiro lugar, ela duvida das promessas de Deus. A palavra de Deus, dizem algumas pessoas, que tem mais de 8.000 promessas. O não temas tem 365 vezes na Bíblia, pelo menos. É um não temas para cada dia, mas mesmo assim nós podemos duvidar das promessas de Deus. Aqueles 10 homens duvidaram. E olha, aí em Números 13, 31, diz assim, 13, 31 e 32, diz assim: porém os homens que com ele tinham subido, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ou seja, esses 10 homens demonstraram que eram pessoas dominadas pela incredulidade. Eles duvidaram da promessa de Deus. Deus não mandou lá, não usou Moisés para ir lá dizer quem eles eram, como eles eram. Moisés mandou ir lá para ver qual era o tipo de terra, o tipo de fruto que tinha. Porque eles andaram, perceba, amados, eles andaram com Deus o tempo inteiro, viram maravilhas, viram coisas tremendas, e mesmo assim eles duvidaram das promessas de Deus. E quantas vezes eu e você podemos cair nesse erro de duvidar das promessas de Deus para nós? Seja espiritualmente, seja ministerialmente, seja na nossa família, seja nas nossas coisas do dia a dia. Então a primeira característica de uma pessoa incrédula é duvidar das promessas de Deus. A segunda coisa é ter memória curta. Ainda mais brasileiro, né? Que tem uma memória curtíssima. Amém ou não amém? Amém. Boa parte daqueles caboclos que foram tudo condenados no mensalão, muitos deles se reelegeram. Como é que pode? Memória curta. Tem malufista até hoje, mas isso é outra história. Enfim, o povo tem memória curta. Olha o que diz aí em Números 14, 22, diz assim: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu estou constantemente mostrando, provando para vocês que eu sou Deus. Eu estou constantemente mostrando para vocês a minha glória com ações concretas do meu poder. E aí eu te convido, meu amado, a prestar atenção na tua vida e olhar um pouquinho para trás, já que a gente gosta muitas vezes de olhar para trás, e ver e perceber quão grandes coisas o Senhor já fez por nós. Quantos livramentos Ele deu, quantas vezes Ele supriu as nossas necessidades, quantas vezes Ele nos abençoou de uma forma que a gente ficou assim: meu Deus, só pode ter sido Deus. E Deus ainda é interessante que Ele diz assim: olha, 10 vezes vocês me puseram à prova. Ou seja, se tu és Deus mesmo, faz alguma coisa. Não podemos agir assim. Nós não podemos ter memória curta. É por isso que Abacuque diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque se olharmos para trás, é como o salmista Davi, no Salmo 63, se eu não me engano, ele diz assim: deito-me no meu leito e lembro dos feitos do Senhor na minha. E ele pode dizer, mesmo estando no deserto: eu te contemplo no meu
santuário, ele estava distante do templo, ele estava distante de Jerusalém, mas no santuário do seu coração ele pôde contemplar Deus. E aí na sequência ele diz: eu me deito e me lembro dos teus feitos na minha vida. Porque a primeira coisa que as coisas, quando acontecem as coisas, quarta-feira nós tivemos um momento tremendo aqui na igreja, aí vem, às vezes você chega em casa, já vem luta, já vem pancadas, no dia seguinte já vem pancada, aí a primeira coisa que o inimigo faz: ué, você não orou ontem? Ah, mas você não é crente? Como é que você está passando por isso? Ah, você não é dizimista? Você deu dízimo lá, como é que pode? Lembre-se, irmão, daquilo que Deus já fez em você. A segunda característica de uma pessoa incrédula é ter memória curta. Terceira característica é que vive o aqui e agora. A pessoa incrédula não tem visão de futuro, ela não tem visão de amanhã, ela não tem visão do Deus que pode, ela quer o aqui e agora. Números 13, 28, olha o que diz assim: o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Ou seja, esses 10 homens só olharam para o aqui e agora, eles só olharam para o povo que estava lá. Mas Deus tinha dito que aquele povo seria retirado e eles possuiriam a terra. Eles não conseguem enxergar. A pessoa incrédula, Deus vem, fala, mostra, promete, ele não consegue visualizar o amanhã, não consegue entrar no âmbito do Espírito Santo e visualizar aquilo que pode ser feito. Ele só consegue enxergar o agora. E o agora, amados, muitas vezes vai mostrar para nós, desculpa a expressão da palavra, que nós estamos lascados. Eu estou falando porque eu vivi isso. Eu lembro muito bem, no momento terrível da minha vida, tinha um caixa eletrônico aqui em frente ao chão. Não sei se vocês lembram, uma cabine. E um cliente meu ficou de pagar um valor, é pequeno. Eu não tinha um tostão no bolso. E eu fui lá, passei o cartão, na maior esperança de que ele tivesse depositado o dinheiro. Eu não pensava nem nas dívidas, que eu estava cheio de dívida, eu tinha tanta dívida, irmão, que chegou uma hora que eu fechei os olhos e falei: quer saber? Agora, uma hora resolvo, uma hora Deus vai me abençoar, fiz isso. Chegou um dado momento que eu fiz, mas naquele momento eu só queria dinheiro para passar o final de semana. Passei o cartão, saldo, 0. Voltei para casa, coloquei o extrato no bolso, as lágrimas querendo descer, querendo cair, eu não querendo incomodar minha mãe, não deixar minha mãe preocupada. Entrei para dentro de casa, fui tomar um banho, tirei minha bermuda, e sem eu saber, minha mãe foi lá, pegou a bermuda, viu que eu ia meio diferente da forma que eu saí, pegou o extrato, e ela entendeu porque que eu estava meio chateado. Eu lembro muito bem, irmãos, que uma das coisas que ela dizia: filho, não perca a tua fé. Ela dizia isso para mim: não perca a tua fé. Independente do que esteja acontecendo com você, filho, não deixe de ir para a igreja. Ela falava isso para mim: não deixe, filho. Procura uma igreja. Ela até brincava: vai para a Universal. Vai lá, faz uma campanha, sei lá. Mas não importa, mas vai para uma igreja. Não importa se é uma igrejinha, se é uma igreja grande, igreja pequena, mas vai, filho. Não perca a sua fé. Porque naquele instante, irmãos, eu só estava olhando o aqui e agora. E é difícil num momento como esse você olhar o futuro. Quando você abre o seu extrato, só vê lá 0. Como é que você vai pensar em futuro se você só olha o seu extrato e hoje está 0? Ainda bem que eu não estava nessa. É que eu não tinha limite para poder ter menos 0. Eu não tinha nem limite mais. Então, a pessoa que é incrédula, que está com características de uma incredulidade, ela só olha aqui agora.
ela não consegue enxergar o amanhã. A quarta coisa é que ela tem um foco na impossibilidade. Ela só consegue enxergar a impossibilidade. Olha o que diz aí em Números 13, 31. Porém os homens com que ele tinha subido disseram: não poderemos. E eu quero que você analise. Quantos não posso? Quantos não consigo? Quantos isso é impossível nós dizemos no nosso dia a dia? Nós dizemos que cremos em Deus, nós dizemos que andamos com Deus, mas aí vem as situações, circunstâncias, momentos, dificuldades, e as primeiras palavras que muitas vezes nós declaramos com os nossos lábios é: não vou conseguir, não dá, não posso, não vai dar pé, não tem jeito. Porque foi isso que eles disseram: não poderemos. Mas a questão não era eles, a questão era Deus que iria fazer através da vida deles. E muitas vezes Deus, Ele quer trabalhar de tal forma que você pare de olhar para si, pare de olhar para o teu eu e comece a olhar para Ele. Porque se você olhar só para si, para a sua capacidade, para a sua força, você vai dizer, e com razão: não posso, não consigo. Quando Deus colocou no meu coração de ser pastor, titular de uma igreja, porque até então, na maioria das vezes eu sempre fui pastor auxiliar, a primeira palavra: não dá, não quero. E vocês lembram bem quando eu fui para a IEC, fiquei 1 ano sentadinho no banco sem falar um A, porque eu não queria que ninguém nem soubesse que eu era pastor. Lembra disso? Vocês são minhas testemunhas. E quando o pastor descobriu que eu era pastor: mas por que você nunca falou? Eu não queria, eu cheguei, irmãos, perante Deus, eu voltei, falei para minha irmã: sua boca aberta, você é uma boca aberta, né? Como que você vai falar lá que eu sou pastor? Mas você, mas não importa. Eu queria ficar no banco, eu queria sombra e água fresca. E eu disse: não posso, não quero, não consigo. Estou aqui. Amém. Amém? Porque a questão, irmãos, não é você. A questão é que Deus vem e fala e está dizendo: eu farei através de você. Eu farei com você. Nós somos instrumentos, e nós esquecemos, então nós só focamos o que? A impossibilidade, porque a gente só olha para o nosso eu, a gente só enxerga o nosso eu, e isso é terrível para nós, porque isso passa a ser uma espécie de problema. Um pouco mais aí, outras atitudes de quem não crê: contagia quem está perto. Contagia quem está perto. Às vezes, eu não sei se já aconteceu com você. Você está numa empresa, super empolgado, aquele gás tremendo. Você está ali, se dedicando, chegando cedo, batendo o cartão no horário, tal. De repente encosta um camaradinha, ou uma camaradinha: não se esforça muito não, que não vale a pena. Já aconteceu isso com você? Amém ou não amém? Amém. Ah não, essa mulher aí é chata, esse patrão aí, ó, ixi, esquece. A pessoa tem problema com a pessoa, com a outra, e acha que você também tem que ter. A pessoa está insatisfeita com o lugar que ela trabalha e acha que você tem que passar a ser insatisfeito também. Você vem para a igreja, a pessoa acha que você tem que estar insatisfeito com a sua igreja, porque ela não quer ir para a igreja nenhuma e acha que você não tem que ir também. Então isso começa a contagiar. Então a pessoa que não crê, ela contagia quem está perto. Olha o que diz aí em Números 13, 32, diz assim:
E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E olha o que aconteceu: e todo o povo que vimos dela são homens de grande estatura, ao ponto que no verso 1 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. Eles contagiaram, eles inflamaram o povo negativamente, porque quem não crê contagia os que estão perto. E às vezes você já está derrubado, já está caído, aí encosta um camarada ou uma camarada que acaba de te derrubar. Então você tem às vezes que fazer como Jó disse: Senhor, coloca uma guarda nos meus ouvidos. Guarda os meus ouvidos de ouvir determinadas coisas, de ouvir determinadas pessoas, porque isso pode te contagiar. Porque aqueles 10 espias chegaram, deram só notícia ruim: não dá, os caras são gigantes, são enormes, a terra vai devorar os moradores de lá, se a gente entrar nós seremos devorados também, não tem jeito, não tem. O povo se inflamou de tal forma que eles começaram a gritar e murmurar perante o Senhor. Tem complexo de inferioridade. Aí ferrou. Números 13, 33 diz assim: também vimos ali gigantes. Mas eles não tinham que olhar para o gigante, eles tinham que olhar para Deus. Aí começa o complexo de inferioridade: eu não sou ninguém, eu não posso, eu sou pequenininho, quem sou eu? Eu sou um vermezinho, eu sou não sei o que, eu sou um coitado, nada. Não, você é um filho de Deus, você é nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, diz a palavra que você é isso. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas no momento da minha vida é difícil, sim, pode ser, mas você verá e contemplará a vitória do Senhor na sua vida se você crer. Então a incredulidade, então esses espias também se consideravam o quê? Fracos, impotentes, né? Porque eles só viram o quê? Gigantes. Nós somos como gafanhotos perante eles. Quantas pessoas eu já vi, irmãos, cristãos, terem oportunidade de crescerem na sua profissão, no seu negócio. Muitas vezes tem uma oportunidade de uma promoção e a pessoa recusar por se sentir incapaz de assumir aquela responsabilidade. Aí a pessoa vem para a igreja, ora, busca a Deus, fala: Senhor, abre as portas, abençoa meu trabalho. Aí muitas vezes Deus vai lá, trabalha, move situações, a pessoa: não, isso eu não sou capaz de fazer. Mas não é na nossa capacidade. E talvez amanhã ou depois, quem sabe aqui dentro dessa igreja, Deus vai mover o meu coração, ou tentar mover o seu coração e dizer: por que você não faz isso? Você vai dizer: eu não consigo, eu sou pequeno, eu não posso, eu não sei. Sim, mas se Deus mover, Ele pode usar a tua vida. Por isso que às vezes as pessoas: mas eu, pastor, eu tenho certeza? Só não se enganou? Não, irmão. Eu já vi gente, irmãos, que ninguém dava nada na igreja. Nada. Não era lembrado nem para tirar o piolho a lente do irmãozinho que estava lá, cheio de coisa na cabecinha, os menininhos lá. É verdade. Aí de repente Deus moveu meu coração. Eu falo: olha, Deus me colocou no meu coração para você fazer tal coisa. Você aceita? E Deus usar a pessoa de uma forma tremenda. Em que eu tenho certeza que se eu colocasse outro, ele não conseguiria fazer. Uma vez, lá em Ferraz, eu era diretor de escola bíblica e eu fiz uma escola bíblica de férias para as crianças. Só que obviamente eu não podia estar lá, porque era dia de semana, eu não podia estar lá. Aí eu chamei as professoras de criança e juniores. Falei: olha, não me pergunta, não quero ouvir não, só vou passar o que Deus passou para mim. Aí eles começaram a olhar, já veio diferente. Vocês vão fazer escola bíblica diferente? Não, eu não. A primeira coisa que eu vi foi só murmuração. Eu esperei. Não, vocês vão fazer.
Mas eu nunca fiz. Mas tem sempre uma primeira vez. Sempre tem uma primeira vez. Mas eu não sei nem como funciona. Calma, eu vou passar. Aí é com vocês. Vou pôr pessoas para auxiliar, fica tranquilo. Bom, resumindo. Durante uma semana elas fizeram o trabalho na escola, na igreja. E elas foram tão elogiadas, irmãos, tão elogiadas, que os pais pediram num domingo, que elas ficaram de segunda a sexta, no domingo, alguns pais se juntaram, compraram presentes para elas, pediram uma oportunidade para o pastor para falar no meio do culto, para agradecer a atitude e a ação delas na vida dos seus filhos. Vocês estão entendendo? Não olhe para a sua incapacidade, não seja incrédulo. Talvez a gente tenha os nossos complexos, mas Deus nos trouxe para o seu reino para provar que Ele nós acabamos de cantar, Ele nos ama. Então não tenho que me sentir inferior a ninguém. Às vezes, irmãos, a gente vai em determinados ambientes, quem aqui já foi, uma vez eu fui naquele Shopping Vila Lobos, eu não quero nunca mais entrar naquele troço lá. Primeiro que o negócio é meio escuro, meio cheio de granito, mármore, não sei o que, só tem loja de marca, e um povo lá que te olha meio torto. Eu falei, Jesus, não entre mais nesse troço aqui não. Mas eles não são melhores do que eu. E muitos deles não têm o que eu tenho, que é a maior riqueza da vida, que é Jesus. Então eu não tenho que me sentir inferior a ninguém. É óbvio que as pessoas vão usar, mas você está assim, você está assado, você está passando por isso, por aquilo, aquilo outro. Você está passando, vai passar. Amém? Ele mantém o Egito dentro de si. A pessoa sai do mundo, mas o mundo não sai da pessoa. Eu lembro, irmãos, uma época, como eu dizia, que eu tinha um bom ganho. Eu ganhava bem para a idade que eu tinha e para a época que eu vivia. Muito bem, mas muito bem. Mas passou. Aquilo é Egito, aquilo é mundo. Deus tem um Deus de coisas novas. E eu não quero que Deus me restitua nada, porque às vezes a gente canta, restitui, eu quero de volta o que é meu. Não, o que ficou no mundo, eu quero que fique lá. Eu quero viver o bem do Senhor na minha vida hoje. Tem coisas que a gente deixou no mundo para a gente ficar lá. Então, muitas vezes, a gente mantém o Egito dentro de nós. Olha o que diz aí, em Números 14, 1 e 2. Verso 2 diz assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido aonde? Na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Era melhor que a gente tivesse morrido. Esse negócio de ser crente dá trabalho, esse negócio de ser crente é difícil. Esse negócio de ser crente é guerra atrás de guerra, é problema atrás de problema. Aí você começa a ter uma percepção de problema como você não tinha, você vivia às vezes problemas piores do que você vivia. Porque o que é pior do que ser escravo? Se Deus te chamou à liberdade, o que é pior que viver numa escravidão, sem liberdade para nada, sem liberdade para lugar algum, para fazer nada, viver cativo, preso pelo pecado? Isso é o Egito. E aí a gente começa a deixar aflorar dentro de nós esse pensamento: não, melhor que se estivesse no Egito, melhor que se a gente estivesse lá. Esquece isso, meu amado. Esquece o mundo, esquece as coisas que passaram. Viva a vida de Deus. Agora como? Eu quero passar para você atitudes que marcam uma pessoa de fé. Eu quero que você grave isso no teu espírito. Primeira coisa, a pessoa de fé, ela acredita na vitória. Ela acredita na vitória. Eu vou falar de novo para você dar uma aleluia bem forte. Ela acredita na vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Na tua vida. No teu dia a dia. Paulo diz no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 2, porque eu sei em quem eu tenho crido. Jó também disse assim: o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra.
Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Às vezes, irmãos, falando sobre Jó, a gente fica pensando assim, não, mas eu estou sofrendo, eu sofro. Quando eu passei por muitos problemas, eu fiquei assim, não, mas meu Deus, é insuportável, não aguento mais. Não sei o quê. Um dia eu fui num determinado lugar e vi uma mensagem sobre Jó. Irmãos, uma coisa é você não ter nada e passar a ter alguma coisa, e aí voltar a não ter nada. Querendo ou não, você já sabe que é não ter nada, então tranquilo. Agora, pior mesmo é você sempre ter de tudo e de repente não ter nada. Foi o que aconteceu com o Jó. Ele era rico, possuía bens. Se fosse nos dias de hoje, ele teria uma frota de avião, ele teria uma frota de ônibus, ele seria um Constantino da vida, porque ele tinha camelos, milhares de camelos, milhares de jumentos, que era o transporte da época. Ele tinha ovelhas, tinha rebanho, tinha posse, tinha riqueza, tinha 10 filhos. E de repente, num dado momento, o que acontece? Ele perde tudo. Tinha tudo e de repente não tem nada. E o pior é que no meio desse processo todo, ele cai doente. Começa a se coçar, a Bíblia diz que ele começa a se coçar com um pedaço de telha, porque eram chagas que estavam espalhadas no seu corpo. Até o ponto, irmãos, que a mulher dele chega para ele e diz assim: amaldiçoe esse teu Deus e aí tem um versículo, tem até uma música da Rose Nascimento: como falas uma louca mulher. Você viveu o bem do Senhor, agora não quer viver o mal? Você aceitou o bem do Senhor com prazer e agora o mal quer recusar? Então a primeira coisa é que ele acredita na vitória. E lá no meio do livro, Jó demonstra uma fé inabalável em Deus. Porque crer em Deus quando tudo está bem é fácil. O difícil é crer em Deus quando tudo está mal. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará com poder sobre a terra. E lá no final, quando Jó abençoa os seus amigos, tudo lhe é restituído. E detalhe, ele declara assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. Até um cântico, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua presença mais e mais. É isso, irmão. Acredita na vitória. E acreditar na vitória em tudo. Você acredita na vitória de Deus nessa igreja? Amém. Você acredita na vitória de Deus no teu ministério? Amém. Ah, mas eu não tenho. Não, você tem. Deus tem coisa para fazer através de você. Você acredita em Deus, a vitória de Deus no seu casamento, na sua família? Você acredita na vitória de Deus nos seus negócios, no seu trabalho? Você tem que colocar Deus à frente e acreditar na vitória. 1 Coríntios 15, 57 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Acabou. E o que a Bíblia diz sobre nós? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu não entendo nada, não sei de nada, não entendo por que eu estou passando por isso, por que essa guerra, por que essa dificuldade, mas se Deus tem permitido, uma coisa é certa: a vitória virá sobre a minha vida. Glória a Deus. 15:57. Amém? A segunda atitude de alguém com fé
é que ele volta a atenção para Deus. E aí a gente começa a falar de Caleb e Josué. Olha o que Caleb e Josué se levanta, primeiro Caleb no verso 30 do capítulo 13, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E aí Josué se levanta no capítulo seguinte, no verso 8, diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. A pessoa que tem fé, ela volta a sua atenção para Deus. Ela olha, claro que ela sabe que lá tem gigante, sabe que lá tem problema, sabe que lá é uma terra difícil de ser conquistada, mas ela olha para Deus, ela volta a sua atenção para Deus. Terceira coisa, ela depende de Deus. Ela depende de Deus. Não dependa de ninguém, amado, nem de mim como pastor. Dependa de Deus. Coloca a tua esperança, a tua fé em Deus. Olha o que diz o verso 8, parte B. 14:8 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. Ele depende de Deus, não é na minha força, não é no meu braço, não é na minha capacidade. Você não faz a obra de Deus também na sua força, na sua capacidade. Você depende de Deus. Se Deus quiser, Deus fará. Se Deus quiser, Ele vai realizar. E eu vou trabalhar. A minha parte é o quê? Vim para o culto, buscar ao Senhor, adorar a Ele, cultuar a Ele, render a Ele o meu louvor, a minha adoração. O resto é com Ele vai fazer. O crescimento dessa igreja não depende necessariamente de nós, depende sim da nossa dedicação na sua presença, mas de fato o que fará essa igreja crescer é o Senhor. Amém. A tua vida, a tua família, o teu negócio, a tua vida profissional, enfim, tudo é na dependência de Deus. Porque quando a gente quer fazer do nosso jeito, Deus ele vai ficando de lado e fala: não, deixa ele fazer do jeito dele. Porque Deus não divide glória dele com ninguém, meu amado, aprende isso. Deus não divide a glória dele com ninguém. A quarta coisa de uma pessoa com fé, ela obedece a Deus. Aí o bicho pega. Josué, do verso 9, diz assim: olha o que Josué diz: tão somente não sejais o quê? Fala alto, irmão. Não sejais... Verso 9, capítulo 14: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Então Josué estava falando o quê? Exortando o povo à obediência a Deus. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o amparo. O Senhor é conosco, não com eles. O Senhor é conosco. Não os temais. Mas nós estamos vivendo uma crise no Brasil. Não temas. Deus vai suprir. Deus pode. Deus fará. A irmã teve uma atitude de fé, mas na verdade de obediência. Por quê? Porque dízimo é mandamento. Trazei, é uma ordem, os dízimos, a casa do tesouro. Uma coisa que você pode ficar despreocupadinho, irmãos: eu trabalho. Não estou dizendo que amanhã ou depois Deus pode mandar eu parar de trabalhar para viver da obra. Não estou dizendo isso. Mas hoje eu trabalho, não dependo. Então se alguém disser: você está levando dinheiro para o pastor. Não, meu pastor trabalha, eu tenho o ganho dele. Pode falar, em nome de Jesus. Mas é uma questão de obediência. E obediência é uma questão de fé. Fé e obediência são, eu já disse isso aqui, é uma linha de trilho, de trem. As duas é que mantém o trem andando.
Você pode ter fé, mas não obedecer. Você pode ser obediente, mas fazer por fazer e não ter fé. Obediência e fé andam juntos. E Josué está deixando claro para o povo: tão somente não sejais rebeldes. Ou seja, obedeça, ouça o Senhor. Não me importa o que esses 10 camaradas estão fazendo, não importa quem está lá, o Senhor determinou que nós vamos entrar, então nós vamos entrar. Irmãos, entenda isso em nome de Jesus. Eu quero deixar uma coisa muito clara para você. Às vezes a gente acha que vai viver com Deus e tudo vai ficar muito fácil. Algumas pessoas até ensinam isso por aí, algumas igrejas, que agora é um estado. Não. Às vezes, Deus vai te levar em caminhos difíceis, mas a vitória é certa. Aleluia. Quando Jesus acabou os 40 dias de jejum, para onde que o Espírito levou ele? Para onde que o Espírito levou ele? Levou ele para o deserto. Para fazer o quê? Ser tentado por Satanás. Mas camarada jejuou 40 dias. Alguns irmãos sabem o que eu estou falando. Você se for, não, Senhor, eu vou jejuar a Ti agora, eu vou consagrar minha vida e tal. Parece que uma nuvem negra cobre a tua vida. Aí você fala assim: ué, mas não tinha que ser o contrário? Olha para Eliseu. Eliseu não, Ezequiel. Deus levou ele para um vale de ossos secos. Quem é que quer ir para vale de ossos secos? Quem é que? Pergunta. Responde você para mim. Eu não. Quem é que gostaria de ir para um vale de ossos secos? Aliás, diz a palavra de Deus: ossos sequíssimos. E vale é um lugar frio, é um lugar escuro, porque está entre dois montes ou duas montanhas. É um lugar que muitas vezes não bate muito sol. Mas quem levou Ezequiel foi o próprio Espírito Santo. Então, às vezes, andar com Deus é ir por caminhos que você não gostaria de andar. É passar por situações que você não gostaria de passar. Mas entenda, Deus está te moldando, Deus está te ensinando. Aleluia. Deus quer usar a tua vida muitas vezes nessa situação. Porque quando Ezequiel estava no meio desses ossos, o que disse Deus a Ezequiel? Profetiza. Profetizar lá na bênção, quando tudo está bem, quando tudo está lindo, maravilhoso, é fácil. Profetiza agora. Irmãos, para pensar na minha vida. Eu estava lá na IEC, pastor auxiliar, pregava pelo menos um domingo por mês, tomava conta do culto de quarta-feira. Aí começou um burburinho. Todos diziam que a tendência natural é que eu viria a substituir o pastor titular que existe lá hoje. Mas o que eu fiz? Não, Deus moveu meu coração e falou: não é isso que eu tenho para você. Eu saí da minha zona de conforto e vim para essa terra. Aleluia. Talvez esse aqui é o meu vale de ossos secos. Mas sabe por quê, irmão? Porque a palavra diz que quando Ezequiel profetizou, o Espírito do Senhor soprou sobre aquele lugar, e naquele lugar se levantou um grande e poderoso exército. Eu não quero dizer que você é seco, não é isso. Mas talvez a gente olhe para esses bancos e diga assim: poxa vida, esses são os ossos secos. É tempo de profetizar, de andar em obediência, de andar em crença ao Senhor, porque o Senhor pode.
Às vezes Deus te tira da sua zona de conforto para você viver a manifestação da glória dele na sua vida. Porque às vezes quando você está na sua zona de conforto, Deus não pode fazer o que Ele quer fazer na sua vida, porque muitas vezes você está tão confortável na sua realidade, que Deus vai falar e você de repente não vai ouvir. Agora pensa, era o pensamento que esse povo tinha. Eu estava lá no Egito a gente tinha carne, lá no Egito a gente tinha tudo, lá no Egito a gente tinha pomar, a gente pegava lá a fruta no pé, para a gente vir aqui para esse deserto, viver essa dificuldade toda. E agora a gente chega aqui, um monte de gigante lá na frente, eles começaram a chorar, murmurar, reclamar com Deus, reclamar com Moisés, reclamar com Arão. Ora, por que o Senhor me trouxe aqui? Por que eu estamos aqui? Por quê? Não, obedece. E para encerrar, mais algumas atitudes de um crente de fé. Ele não é dominado pelo medo. Ele não é dominado pelo medo. Você está com medo? Hoje não. Ele não é dominado pelo medo. Hoje não. É difícil. Por quê? Olha o que diz em Números 14, 9. Na parte final diz assim: não temais o povo desta terra. Não temais. Eu lembro quando de repente eu passei por situações em que eu fui ameaçado até na minha integridade física, por situações de dívida ou momentos de dificuldade nos meus negócios, em que eu fui ameaçado até com arma de fogo. Hoje eu posso dizer que eu olhar para trás, que em nenhum momento eu temi, porque eu sabia que Deus era comigo. Porque quando Deus usou a vida daquele irmão para me dar o valor exato daquele aluguel que eu tinha que pagar, e a pessoa foi armada no meu escritório me cobrar, porque eu não tinha dinheiro, não tinha pago o aluguel dela, e Deus usou a vida do irmão para me dar o valor exato do valor que eu tinha que pagar, ali eu vi que Deus era comigo. Então não temi, não tema o povo que está lá, não tema a dificuldade, não tema os demônios, não tema as dificuldades que vão se apresentar no dia a dia, até mesmo no ministério, até mesmo na igreja. Fica firme, faz a sua parte, faz a obra de Deus, faz a sua vida com Deus, continua jejuando, continua orando, Deus vai te responder, no tempo dele as coisas vão acontecer. Isso é fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Você não está vendo, você não está enxergando com os seus olhos físicos, mas pelo olho da fé você vê. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é aquele que chama à existência as coisas que não são como se já fossem, por meio da sua fé. Segunda coisa, as adversidades não são elemento de derrota. Não importa que lá tenha gigante, não importa que lá tenha Jebuseu, não importa que lá tenha povo forte, não importa que por um momento você perdeu o seu negócio, perdeu o seu emprego, não importa que por um momento o seu filho se desviou da fé, não importa, porque o que vai determinar o teu futuro é a palavra de Deus, é você crer. E Josué, eles se colocaram perante o povo para dar uma outra palavra. Olha, realmente, mas Deus vai nos fazer entrar nessa terra. De 12, 2 apenas tiveram essa convicção. Não importa, as circunstâncias, as adversidades não são elementos de derrota. Pode acontecer temporariamente, você pode perder uma batalha, isso é da vida, mas a vitória é certa no nome de Jesus. Aleluia. Porque a guerra está sendo guerreada pelo Senhor. Confia na companhia do Senhor. Você crê que Deus é contigo, amado? Amém. Aleluia. Você crê que Deus é contigo? Você precisa crer nisso. Josué e Caleb disse claramente: retirou-se deles o amparo, porque o Senhor é conosco.
Não é com eles, é conosco. Então, ele confia na companhia do Senhor. E para não ficar no Velho Testamento, Mateus 28, 20 diz o quê? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas por que eu estou passando por isso? Não sei. João 13,7, o que eu faço hoje, tu não entendes, compreenderás depois. Às vezes a gente passa por situações, irmãos, que a gente não entende nada. Bulhufas, porcaria nenhuma. Você olha e fala, Jesus, por que eu estou passando por isso? Você não entende nada. Você fala, mas aí quando você começa a pensar demais, você fica meio xarope das ideias. Você fala, não entendo por que eu estou passando por isso. Mas Deus muitas vezes ele se cala para que a tua ansiedade não atrapalhe o agir dele. Ele está trabalhando e mudando a tua história. E para a gente encerrar, crê que em Deus a vitória é garantida. Números 14:30 diz assim: não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nele, salvo Calebe, filho de Jofané, e Josué, filho de Nun. Sabe o que Deus estava falando? Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Então vou fazer o seguinte, ó. 6:10. Todos vocês aí que murmuraram, que reclamaram, vocês não vão entrar não. Josué e Calebe vão. A Bíblia diz que uma geração inteira do povo de Deus foi consumida. Ele renovou uma geração inteira para que Josué e Calebe, junto com aquele povo, entrasse na terra que mana leite e mel. Porque essa terra é para a gente que crê. E eu quero te lembrar, meu amado, que nós, eu e você, estamos caminhando para a Canaã celestial. E aquela terra é para a gente que crê, que não se importa as adversidades, que não se importa as guerras que estão vivendo, porque Deus cuida daquele que crê. Deus cuida. E olha o que diz o verso 10, diz assim: apesar disso, toda a congregação, apesar de Josué falar toda aquela palavra de vitória, de fé, de crença e tudo, verso 10 diz assim: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Por quê? Porque Deus guarda aquele que crê nele. Deus guarda. Eles pegaram em pedra para matar Josué e Calebe. Aí a glória do Senhor desceu, se manifestou, falou: não, eles são meus servos, eles creem em mim, neles vocês não tocam. Amém? Então nessa noite, Deus de manhã falou sobre murmuração. Hoje à noite Deus está falando sobre fé. E eu quero que no nome de Jesus você tome